Eu acho que a manifestação ontem veio acabar definitivamente com os consensos sobre o que se tem passado nos últimos anos na sociedade portuguesa. E eu acho ótimo, devo dizer, porque eu detesto a palavra consensos. Nós não somos... O Salazar tem um discurso famosíssimo que eu aconselho toda a gente a ouvir, agora não vou citar de cor, onde ele é contra as dúvidas, contra as incertezas que vão no coração das pessoas, pelos consensos. Porque justamente o eixo do Estado Novo... O Estado Novo são 4 coisas. É a sociedade rural, daí o atraso da mulher, porque a mulher está lá para parir filhos para trabalharem no campo de forma barata, que alimenta a modernização conservadora, a indústria. A indústria garante-se o preço da força de trabalho baratinha, porque há sindicatos, polícia política, torturadores, proibidos, os sindicatos são proibidos, e os dirigentes, a maioria deles do Partido Comunista até à década de 60 e a partir daí das correntes marxistas, são torturados, perseguidos e mortos para garantir que os trabalhadores não se organizam sindical e politicamente para exigir salários. O condicionamento industrial, ou seja, a corrupção garantida pela lei, não é preciso tráfico de influências nem dar a empresa ao amigalhaço, porque está lá na lei que a empresa só vai para o amigalhaço. É isso que é o condicionamento industrial. É um monopólio garantido em determinados setores. E o trabalho forçado generalizado nas colónias, que é uma coisa que ninguém quer enfrentar. Eu, por exemplo, não acho que o 25 de Abril é uma revolução sem mortes, porque o 25 de Abril começa em África em 61 e os cálculos mais otimistas dizem que morreram 45 mil pessoas do lado dos movimentos de libertação em África. Os outros apontam para 100 mil. Deste lado, 10 mil, mais 200 mil estropiados de guerra. E claro que o 25 de Abril é uma festa, quer dizer... Nós estamos a falar de mais de 1 milhão de jovens recrutados para a guerra em 13 anos, quando o Estado gastava 40% do orçamento, até 40% do orçamento, com a guerra. E, portanto, é uma festa maravilhosa que acaba com isto. Agora, ela não é só uma festa. Parte das comemorações oficiais é celebrar o 25 de Abril e agora começa-se a falar de outro fait divers qualquer. O que acontece é que os militares, que fazem uma coisa extraordinária, já agora a minha homenagem ao Hotel Saraiva de Carvalho também absolutamente vilipendiado nestas comemorações, em que a extrema-direita e os neofascistas quiseram afirmar-se, e uma das coisas que fizeram foi tentar apagar a figura do Hotel Saraiva de Carvalho. Mas o que os militares fizeram naquele dia foi pedir às pessoas para ficarem em casa e as pessoas desobedeceram. O MFA, as Forças Armadas, a oficialidade intermédia desobedeceu à hierarquia do regime e as pessoas desobedeceram às Forças Armadas. E eu acho que agora é que nós devíamos começar as comemorações do 25 de Abril, destes 19 meses, em que para mim, a principal debate da memória destas comemorações oficiais, eu não estou a falar das celebrações populares, eu estive na manifestação, nem na geração Arrasca eu vi tanta gente. Eu comecei na manifestação às 3 da tarde, a coluna onde eu estava das primeiras chegou ao Rossio, eram 7h30 da tarde, e entretanto milhares de pessoas tinham descido pelas laterais. Portanto, se na geração Arrasca tiveram 500 mil, ontem também tiveram 500 mil na rua. E agora, as celebrações oficiais, a grande ideia de passar... A primeira coisa é que é o 25 de Abril, depois começa o pré, que é um movimento. É uma coisa meio maluca em que os trabalhadores resolveram fazer plenários. São loucos, pronto, o povo resolveu tomar o poder nas mãos e isso é muito chato porque não se sabem comportar. Isso é uma disputa de memória que não tem nada a ver com história. São pessoas que ou desconhecem a história ou não são sérias a analisar o que se passou. Nós hoje temos várias escolas em Portugal, que são escolas públicas, que foram ocupadas por professores, por alunos, por pais, que se sentaram lá, eram escolas privadas e disseram, desculpem, as crianças neste país não podem estudar depois da 4ª classe, embora estivesse na lei que era até ao 6º ano, era até aos 12 anos, a maioria não podiam. Ocuparam, e algumas, a escola secundária de Alcácer do Sal resultou de uma dessas ocupações, mas há várias. Hospitais como o de Vila Real, hospitais privados ocupados, as misericórdias foram nacionalizadas sem indenização. Foram nacionalizadas e criado um Serviço Nacional de Saúde. Os médicos fizeram reuniões democráticas de hospitais em que não eram um bando de malucos num pré-coloco, não. As reuniões eram reuniões onde discutiam, responsabilizavam-se pelas decisões que tomaram. Entre essas decisões tiveram a abertura de urgências à população e um serviço médico à periferia, a populações, algumas delas, que nunca tinham visto um médico na vida. Nós tínhamos a mais alta taxa de mortalidade materno-infantil da Europa. Em 1974, as mulheres morriam a parir. Portanto, quer dizer, em Lisboa viviam mais de 100 mil pessoas em barracas. As mulheres, que eram as mais, evidentemente, porque eram elas que cuidavam da casa e das crianças, como a guerra colonial e a imigração levaram as mulheres em massa para o mercado de trabalho mais formal, as crianças ficavam
abandonadas e muitas delas... Isso é notório nas ruas no próprio 25 de Abril, aliás, aparecem nas fotografias. É extraordinário. As crianças que andam à solta. As crianças eram pequeninas, com 3, 4, 5 anos, ficavam com os irmãos, porque as mães estavam a trabalhar, era a mais alta taxa de feminização da força de trabalho, e são as mulheres que vão ocupar casas vazias e diziam isto agora é uma creche e as crianças têm que ser cuidadas. Isto não foi feito pelo Estado e pelas instituições. E eu acho que grande parte da memória destas comemorações oficiais do Estado é dizer assim, vocês precisam sempre, como dizia Antero de Quental, contra, evidentemente, quando Antero de Quental era socialista e libertário, de um Messias, de alguém a tomar conta. É uma coisa paternalista, é uma herança de 300 anos de Inquisição e 48 de ditadura. É dizer ao povo que ele, quando toma a vida nas próprias mãos, não se comporta decentemente. Ora, o que eu acho que a manifestação ontem demonstrou, porque estava lá um bocadinho da iniciativa liberal, evidentemente, como fortemente anticomunista, como uma organização, quanto a mim, de extrema-direita que é, porque só as organizações de extrema-direita é que são anticomunistas. As outras são neofascistas, já é outra qualidade a mais, porque já implica racismo, perseguição a uma etnia, etc. Portanto, a iniciativa liberal era um bocadinho. A manifestação, eu nunca vi tanta gente jovem, eu nunca vi tanta gente alegre, eu nunca vi tantas famílias, as pessoas cantavam. Nunca vi em Portugal, desde a geração Arrasca, tanta gente jovem numa manifestação de 20, 25 anos a exigir o quê? Coisas básicas. Direito ao trabalho, trabalho com direitos, não emigrar, habitação. As pessoas... Isto não é lindíssimo? Quer dizer, eu vim realmente feliz da manifestação, olhei para aquela manifestação e disse isto é o que se chama votar com os pés. Quando o Parlamento elege deputados antidemocráticos que põem em causa o nosso bem-estar, a nossa fraternidade, a nossa solidariedade, a nossa capacidade de ouvir e debater os problemas. Quando se fala das comissões de moradores e de trabalhadores a dizer que aquilo era um bando de gente meio maluquinha a decidir coisas, as pessoas estavam horas e horas e horas a debater os problemas e a propor soluções e a responsabilizar-se com elas. O que é que fazem hoje estes deputados? Vídeos de 10 segundos a dizer vamos fazer isto, isso é alguma solução? Isso é uma estupidificação completa do povo. Portanto, o que aconteceu ontem foi uma manifestação de civilização, de democracia, de igualdade. Foi lindíssimo. Oh, Raquel, mas quem é que foi? Lindíssimo. Lindíssimo. Não foram as pessoas que estiveram ontem na rua. Não se depois. Somos 10 milhões. Somos 10 milhões, apesar de tudo. Sim.